Veja neste vídeo como pregar a palavra de Deus com sabedoria, evitando o máximo de erros possível. Este estudo é um guia prático, um passo a passo, para ensinar principalmente quem quer descobrir como pregar a palavra de Deus pela primeira vez, portanto assista com atenção e tente praticar todas as dicas. Dica 1. Para pregar a palavra de Deus com autoridade, basicamente o mais importante de tudo é a oração. Se você está querendo aprender como pregar a palavra de Deus com unção, como seria capaz de fazer isso estando desconectado dele, o autor da mensagem? A oração também é sinônimo de relacionamento com Deus, purificação de seu interior e obediência à palavra de Cristo. Tenha uma vida avivada na oração a Deus, pedindo orientação de seu espírito para pregar sua palavra. É de grande importância você ter a sua experiência pessoal de oração com Deus e consagração a Ele. Todos nós que estamos a pregar a palavra de Deus precisamos entender que não somos capazes por nós mesmos de fazer alguma coisa na obra de Deus, mas a nossa capacidade vem dele. Para pregar a palavra de Deus com autoridade, uma vida de oração constante é indispensável. O Senhor pregava com autoridade porque mantinha uma vida diária de oração e intimidade com Deus. Mateus capítulo 7 versículo 28-29. Dica 2. Para pregar a palavra de Deus com sabedoria, obviamente, leia a Bíblia. Você precisa gostar de estudar a palavra de Deus. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Salmo capítulo 1 versículo 2. Leia a Bíblia diariamente. Pesquise, estude, reflita, releia, faça perguntas a quem pode te ajudar acrescentando conhecimento e entendimento. Leia a Bíblia com a maior frequência que puder e leia de forma organizada. Tenha horários organizados para a sua leitura, e durante este horário, foque exclusivamente para estudo e reflexão na palavra de Deus. Caso tenha um smartphone, tente deixá-lo no silencioso e evite ficar vendo notificações a todo momento se usá-lo para fazer pesquisas. Você vai conseguir entender melhor o texto e memorizá-lo com mais facilidade se tiver concentração total no que está lendo. Dica 3. Se possível, quando for pregar a palavra de Deus na igreja, construa e leve consigo um esboço de sua mensagem. Este esboço servirá só para te guiar nos tópicos que vai pregar, pois para não se perder na mensagem, você precisa saber onde está nela, o que vai pregar agora e depois. Exemplo de esboço de sermão. Introdução. Contar uma ilustração, um acontecimento atual, relato histórico, estatística, etc. É importante conquistar a atenção do público no primeiro minuto. Tópico 1. O que é a fé? Hebreus capítulo 11 versículo 1 ao 3. Tópico 2. A fé gera relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 6. Tópico 3. A fé nos salva. Jó capítulo 14 versículo 1 e 2. Conclusão da mensagem. Frase marcante. Citação de algum outro pregador, autor, pensador. Cantar, ou pedir ao ministério de louvor, uma música cujo tema é igual ao da mensagem, etc. O momento final precisa ficar marcante na memória das pessoas. Nem sempre dá para seguir as regras do esboço, pois no momento da pregação o Espírito Santo certamente vai te lembrando de outras coisas e dando outro rumo à sua mensagem, mas como é algo imprevisível, você não pode deixar de se preparar. Seu esboço não deve ter muitas coisas escritas, pois ficar lendo para o público pode ser entediante, mas ele deve ter só o título principal do que você vai começar a pregar. O conteúdo da pregação mesmo deve estar no seu coração, prática de vida, e na sua mente. Em seu esboço você deve usar apenas frases curtas que funcionarão como um gatilho para te lembrar o tópico que você vai abordar em certo momento. Evite ficar lendo do esboço o tempo todo porque isso é chato. É bom manter seu olhar focado nas pessoas porque assim você prende a atenção delas em si, e vê o que está acontecendo, como elas estão reagindo, e pode contornar certas situações. Se quiser aprender muito mais sobre como preparar sermões e pregar a Bíblia, conheça o curso Pregador Vocacionado no link abaixo na descrição deste vídeo. Dica 4. Para entender como pregar a palavra de Deus com ousadia, será muito útil você decorar versículos. Além de ter uma vida consagrada a Deus com sinceridade, estudo e memorização da Bíblia Sagrada são indispensáveis para entender como pregar a palavra de Deus com autoridade. Eu sei que nem todos conseguem decorar versículos bíblicos com facilidade, e alguns até acham que isso é só para quem tem o dom, mas eu não acho que isto seja verdade. Obviamente, umas pessoas têm mais facilidade do que outras para decorar versículos,
mas dizer que isto é só para quem tem o dom, demonstra uma certa preguiça para se dedicar um pouco mais ao estudo da palavra. A técnica mais básica para decorar versículos é a repetição e a revisão. Quando você lê repetidas vezes um versículo ou revisa o conteúdo que você já estudou, sua memória vai se acostumar com ele com mais facilidade. Além disso, fica mais fácil decorar quando identificamos certas passagens bíblicas com situações reais que vivemos ou vemos acontecer em nossa atualidade. Por isso, tente identificar os versículos com situações ou acontecimentos do nosso cotidiano. Você precisa treinar a sua memória para que ela vá se adaptando a memorizar com mais facilidade. Precisa instigá-la a isso. É como se você estivesse quebrando um gelo pouco a pouco. Quanto mais rachaduras ele tiver, mais fácil ficará para quebrar o restante. Então, quanto mais você treinar e exercitar-se, mais prática vai adquirindo e mais fácil vai ficando. Óbvio que você tem que ler com atenção, além de entender o que leu, ter conhecimento da situação em volta do versículo. Como um atleta vai vencer uma corrida ou um jogo de futebol, por exemplo, se ele não treinar duro antes e estudar as melhores formas de se ganhar o jogo? Por isso você precisa exercitar a sua memória lendo a Bíblia, repetindo os versículos que leu, falando-os em voz audível e revisando o conteúdo que já estudou. Dica 5. Para pregar a palavra de Deus com sabedoria, jamais esqueça-se de estudar o contexto bíblico. Você estará sujeito a cometer erros fatais ao pregar a palavra de Deus se não estudar o contexto dos versículos que irá utilizar. Heresias são pregadas na igreja e até praticadas rotineiramente. Muitos pregadores têm um entendimento raso, superficial, sem profundidade do texto pregado, e até seitas inteiras são criadas devido à falta de estudo do contexto bíblico. Como pregar a palavra de Deus com sabedoria, se não estudasse o contexto bíblico para uma melhor compreensão do texto como um todo? Dica 6. Conquiste a atenção do público no primeiro minuto da mensagem. A introdução da sua mensagem pode definir todo o andamento dela, por isso é muito importante você gastar tempo trabalhando nela. Geralmente define-se o que será dito na introdução depois que todo o restante da mensagem já está pronto, pois já que você sabe o que vai pregar, poderá trabalhar melhor em como introduzir o assunto, mas isto não é uma regra. Um método muito utilizado é começar a pregar contando uma ilustração que identifique o seu público com a sua mensagem. Você também pode começar contando um acontecimento de nossa atualidade que seu público esteja por dentro, e utilizar disso como introdução à sua mensagem, ligando este acontecimento com alguma passagem da Bíblia. Geralmente o público gosta quando o pregador da palavra cita referências bíblicas, ligando acontecimentos reais e atuais com passagens da Bíblia Sagrada, mostrando-lhes como a palavra de Deus é verdadeira na prática. Por isso, disse e repito, a memorização da Bíblia é muito importante, e vai cair muito bem nessas horas você conseguir falar versículos e até passagens inteiras de cor. Quer continuar aprendendo dicas de como preparar sermões e pregar a Bíblia Sagrada? Inscreva-se no nosso canal Pregador Completo e receba vídeos diariamente com dicas gratuitas. Ou ainda, você pode participar do treinamento Pregador Vocacionado, do presbítero Wallace Mello, e estudar como ser um pregador eficiente, ajudando a transformar muitas vidas ao pregar a palavra de Deus com ousadia, autoridade e sabedoria. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15. Se este estudo bíblico te ajudou a compreender como pregar a palavra de Deus melhor, compartilhe-o com outros irmãos em Cristo pregadores da palavra. Vamos ajudar a levantar uma geração de pregadores maduros, sábios e eficientes, cheios de unção e do Espírito Santo, para a glória de Deus.